Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre smart contracts e para isso a gente trouxe o Luciano Rocha da nossa área de contencioso. Luciano, obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer imenso, Luciano. Luciano, a tecnologia aí não para de avançar, né? E dentre várias novidades que a gente tem visto, a última são os smart contracts. O que eles são? Explica pra gente o que é um smart contract. Olha só, Luciana, smart contracts hoje em dia são contratos nos quais a intervenção humana é dispensada em maior ou em menor medida. Então deixa eu te explicar mais ou menos como é que isso funciona na prática. Vou começar com um exemplo de um contrato muito smart, que seria, por exemplo, uma hipotética companhia aérea, esse é um exemplo real, hein? Uma hipotética companhia aérea que contrata seguro para a hipótese de atraso de um dos seus voos. Então, como é que isso funcionaria na prática? O contrato ele fica fixo numa plataforma de blockchain, ou seja, visível para todo mundo conectado ali. A companhia contrata esse seguro, que já é pré-tarifado. Então, dispara um atraso, o voo atrasou 30 minutos, já gera automaticamente uma indenização em favor daquelas pessoas que sofreram com esse atraso. A companhia já dispõe dos dados bancários dos consumidores afetados, aquilo já é automaticamente creditado. Então, nesse meu primeiro exemplo, Luciano, a gente já tem um contrato quase que inteiramente autoexecutável, assim, tem zero intervenção humana. O consumidor não precisa nem reclamar. O consumidor já está Aliás, sabendo ele que é nem assim. pode reclamar, né? Porque já foi indenizado. Sobre poder reclamar, a gente pode desenvolver esse tema mais para frente um pouquinho. Em princípio, ele sempre poderá reclamar, mas as chances ficam diminuídas, porque com frequência em contratos de consumo são quantias pequenas, então isso até desencoraja o consumidor de ir atrás daqueles R$30, daqueles R$40 que na transação ele eventualmente pode ter perdido. Mas eu te dei um exemplo de um contrato muito smart, mas podem existir contratos que não sejam tão smart. Por exemplo, onde somente o preço seja fixado, seja estabelecido aí por uma plataforma não humana. Então, tem um exemplo até da última Copa do Mundo. À medida que os times iam avançando na competição, oitavas de final, quartas de final e daí por diante, o sistema automaticamente identificava quais camisas, consequentemente, iriam vender mais e ajustava os preços de acordo, sem nenhuma intervenção humana. Então, né? Mas aí pensando nesse ajuste de preço e nessa particularidade dos smart contracts, qualquer site hoje em dia tem o nosso histórico de compras. Se bobear, sabe até como que a gente acessa aquele site, né? Se é por um telefone mais caro ou mais barato e tal. No final das contas, a gente está virando refém dos algoritmos. Então, por saber quem eu sou, ele já vai cobrar diferenciadamente? Na verdade, para usar o que você falou de refém, esse é um sequestro que a gente aceitou voluntariamente. Então, há mais ou menos uns 5, 8 anos, todo mundo topou em troca de poder armazenar suas fotos no Facebook, enviar e-mails pelo Gmail e comprar na Amazon. Todo mundo, conscientemente ou inconscientemente, topou ceder um pouquinho dessa privacidade. Então, infelizmente, são poucas as pessoas que se dão ao trabalho de ler os termos e condições que a gente assina quando usa esses serviços. Mas a verdade é que sim, a gente topou abrir mão de um pouco da nossa privacidade e com a escala, Luciana, do alcance desses serviços, a gente acaba deixando muita informação na mesa. Então, eles sabem os horários em que eu consumo, eles sabem que tipo de perfis de consumo eu tenho, e eles conseguem identificar isso com uma granularidade de rua. Eles conseguem dizer, por exemplo, naquela rua de Higienópolis, a marca de cerveja preferida é esta e não aquela outra. Então, né, no final eu fico pensando se isso não é
discriminatório e o que pode ter de consequência em termos de, sei lá, código de consumidor? Porque a gente vê isso de alguma forma, sei lá, você vai num psicólogo e acho que ele deve olhar e, apesar dele ter um preço base, para você ele pode ser mais bonzinho e atender mais barato, e para o outro que não precisa tanto, ele cobra o preço cheio até um pouquinho mais e tal. Mas em loja tem esse princípio de que o preço é para todo mundo. Se você for lá e tiver exposto um preço X, você tem direito a comprar por aquele e tal. E nesses contratos, tipo, se eu comprar hoje uma passagem X e tal, que custa 10, e você for lá e comprar por 15, você não pode ir no órgão do consumidor e falar, estou sendo cobrado aviltantemente mais e tal. Não tem dúvida, Luciana, que você pode ir até o órgão do consumidor. E a diferença com o que acontecia antes é o seguinte: antigamente, até nesse exemplo que você deu, quando a gente ia até um varejista, um grande magazine, o preço estava lá fixo. Então, José e João estão vendo que aquele artigo custa R$10. Na época, eu que já não tenho mais 20 anos, o videocassete custava 300 alguma moeda. Então, devia custar 300 alguma moeda para outra pessoa. Mas o problema é que hoje a gente compra as nossas coisas com cada vez mais frequência na solidão e no aconchego do nosso lar, sem ninguém vendo. É uma transação eu e o varejista só. Então, eu não sei quanto você na sua casa está pagando por aquela, para até usar o exemplo que você deu, por aquela mesma passagem. E existe essa possibilidade. O varejista sabe qual é o computador do qual eu estou me conectando. Isso já possibilita que ele estime faixas de renda. Ele consegue linkar com redes sociais e, consequentemente, saber onde eu passo as minhas férias, quem são os meus amigos. As fotos que eu posto indicam que tipo de consumo, e tudo isso em tempo real, sem intervenção de ser humano. Você acha que atualmente os sites de venda já usam essas informações? Já usam, e tem um problema: a detecção disso é muito complicada, porque exigiria que se colocassem duas pessoas comprando ao mesmo tempo o mesmo produto, com a mesma finalidade, e no final do dia o varejista sempre terá o argumento de que o ajuste de preço se deu em razão de uma sazonalidade, por exemplo, uma maior procura a respeito de um determinado item, por exemplo. O varejista poderia, num exemplo como esse, justificar dizendo: olha, a passagem da Luciana custou mais caro do que a do Luciano, porque de repente teve um boom de procura, todo mundo quis ir para aquele destino turístico em janeiro, e por conta disso. Então, é difícil provar. E com outro problema: em matéria de consumidor, a iniciativa individual ela é sempre menos eficiente, porque com frequência a gente não trata de quantias grandes, muito elevadas, então a pessoa às vezes não tem tempo, não tem instrução, não vai atrás daquilo. Então, como se daria eventualmente, Luciana, um remédio para isso? Isso teria que ser tratado no nível coletivo. Tipo um IDEC da vida, isso, verificando que para a diferença do preço da passagem da companhia X, no mesmo horário foi de tanto até tanto. Ou mesmo o Ministério Público, porque juridicamente você até pode tratar, você até pode quebrar a isonomia. Então tem um exemplo que eu sempre uso, que é o seguinte: um edital de contratação de guardas de trânsito, por exemplo, pode prever que só serão admissíveis aí nesse concurso público pessoas de uma determinada estatura, ou seja, a partir de 1,80 m, o que faz sentido, ou seja, no patrulhamento de uma praça, a gente vai se sentir mais seguro naturalmente com uma pessoa mais alta, consiga olhar mais longe. Então essa é uma discriminação que faz sentido, que é justificável do ponto de vista da razoabilidade. Agora, eu não tenho uma justificativa dessa se eu e você estamos ali comprando a mesma passagem para o mesmo dia, nas mesmas condições. Talvez com passagem aérea seja uma coisa mais difícil de ver, porque hoje em dia já tem, né, aquela história de X passagens por um preço X, na tarifa Y, né, conforme vai passando o tempo tem mudança de preço mesmo. Agora, sei lá, um livro na Amazon, é um livro, é o mesmo livro, entendeu? É difícil você justificar, né? E você tem sites tipo de venda de eletrodoméstico que
põe um preço lá e aí você liga para pedir desconto, o cara baixa mais. É uma coisa super dinâmica. Assim. E a coisa fica mais sofisticada que isso. Por exemplo, todos os nossos celulares hoje têm GPS e eles nos direcionam a deixar esse GPS sempre ligado. Então, às vezes, você tem procurado um determinado item. Você está passando na frente da loja, aparece um e-mail. Ah, tem isso Aparece também. um e-mail e fala, olha, temos aqui uma promoção, quer dizer... Entre na minha loja. Casualmente você está aqui na vizinhança. Então, cada vez mais esse tipo de estratégia vai acontecer e como é que a gente se defende disso? Sendo bem cuidadoso nas nossas compras. Existe uma necessidade de educação do consumidor e o remédio disso, eventualmente, é de fato o Ministério Público, quando ajuiza ações, com frequência até coletivas, né, para tratar desses temas, a Defensoria Pública, esses tipos de órgão, porque esses litígios no âmbito individual, eles acabam sendo menos eficazes. Pouco efetivos. Então, no fundo, a gente realmente não tem mais privacidade, isso é coisa do passado. Eu acho que dá para a gente dizer, Luciana, que a nossa geração, minha e a sua, é a última geração que conheceu privacidade mesmo. Uhum. Eu acho que todo mundo achava que a gente ia lutar muito mais pela nossa privacidade. Eu lembro do livro lá do George Orwell, né, do 1984, as pessoas ficam incomodadas em ceder aquela privacidade. Tem uma televisão na sua sala, que é o grande irmão, que fica te vendo. Hoje não, a gente não está muito incomodado com isso. Porque a gente não vê a televisão. Mas ela está nos vendo, ela está nos vendo o tempo inteiro. Então, mas essas coisas estão mudando. Por exemplo, nos Estados Unidos, o grande debate atual é exatamente o que fazer com o que lá eles chamam de Big Tech, que são as grandonas, Amazon, Google, Apple, Facebook. O que fazer com elas? Por exemplo, uma candidata ao governo americano agora, a senadora Elizabeth Warren, a plataforma de campanha dela está composta da ideia também de fatiar o Facebook. Então, a fase de encantamento com as redes sociais e com essa forma de consumir, ela... Meio que está no fim. Meio que está no fim. A gente está chegando naquela fase de cair em si e pensar, poxa, tem até uma charge que saiu recentemente daquela revista do New Yorker, que ilustra bem isso. É uma pessoa na Quinta Avenida em Nova York, dizendo assim, olha, eu decidi cortar o intermediário. Agora, se alguém quiser saber o que eu comi no almoço, é só vir aqui. Se alguém quiser saber o que suco eu tomei no jantar com a minha esposa na noite de ontem, eu já informo. Pode vir então, essa é talvez uma tendência, a gente cobrar pelos nossos dados, que todo mundo que milita nessa área entende com certa quase unanimidade que é o novo petróleo. Os nossos dados. E aí a gente tem essas leis novas de proteção de dados, etc., que eventualmente vêm para salvar o consumidor de tudo isso? Elas vêm num contexto em que se percebe que o Big Tech se assanhou demais, entendeu? Eles consolidaram muito poder, eles consolidaram muitas informações. Então, isso vem de uma iniciativa, inclusive norte-americana, já que lá eles são, até por tradição histórica, muito cuidadosos com a própria liberdade. Existe na psique do americano médio sempre um receio em relação ao governo, nesse pessoal que quer se meter na minha vida. Então, hoje, a bola da vez é a Big Tech, as companhias. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil tem causado tantas discussões em razão da proximidade aí do início da vigência dessa lei, vem nesse contexto, ou seja, da gente conseguir domesticar essa fera selvagem que é a busca das nossas informações online por parte dessas empresas todas aí que atuam no mercado de consumo. Interessante. Luciano, obrigada por ter aceitado o nosso convite, a conversa foi super esclarecedora. É bom a gente pelo menos estar consciente aí do que a gente está exposto a, né? Exato, foi um prazer também. Maravilha. E na semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. Se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.